escrever. Vamos até começar, Cardoso, ministro, com essa primeira fala, né? A gente já estava ouvindo agora o professor Mairovich, colega seu, jurista, e ele estava muito indignado com a atuação de Alexandre de Moraes, né? Alexandre de Moraes é muito criticado por parte dos juristas, né? Que falam que há um exagero. Ele achou um exagero hoje convocar Mauro Cid para estar no gabinete dele. Não vai ser ele, pelas informações que a gente tem, que vai ouvir ele, sim, um juiz auxiliar ali do gabinete de Alexandre de Moraes. Esse chamado de Alexandre de Moraes, de Mauro Cid, ao gabinete dele, é um exagero na sua análise ou não? Teria que fazer isso diante da força aí, da gravidade dos áudios revelados ontem? Bom, a minha fraterna discordância com o professor Mairovich. Eu acho que ele tinha que fazer isso mesmo. Por quê? Ele tem uma situação de uma delação, a delação pressupõe a espontaneidade da fala. Ele estava acompanhado de um advogado, aliás, um brilhante advogado, que é o professor César Bittencourt. Posteriormente a isso, vem à tona áudios em que ele acusa que foi forçado a falar as coisas que efetivamente falou, aqueles que coletaram os depoimentos o induziram a erros e selecionaram situações, ou seja, ele dá a entender que ele não agiu espontaneamente na delação. E, portanto, essa delação perde totalmente a validade a partir desses autos. O que deve um magistrado que está conduzindo essa investigação fazer? Imediatamente, a meu ver, chamar, ou pessoalmente, ou através de seus juízes instrutores, como me parece que é o caso, aquela pessoa que teve os áudios revelados para prestar um depoimento e para esclarecer o que é isso. Você foi pressionado? Ah, você foi pressionado por quem, quando foi, etc. Ah, não foi? Então o que são esses áudios? São autênticos esses áudios? Por que o seu advogado falou? Claro, ou seja, me parece que seria perfeitamente possível, se ele estivesse sendo pressionado naquelas circunstâncias, que não tivesse delatado e houvesse uma denúncia da parte do seu advogado, doutor César Bittencourt, que é um homem vivido. Ai, que pena, gente. A gente tá com um problema no áudio dele, na transmissão. Será que não é melhor a gente Aqui, nada desconectar e daquilo foi ligar de feito. novo? Vamos desconectar e ligar de novo, quem sabe não melhora a conexão do Cardoso? Tá muito ruim a conexão com ele. É muito interessante. Tá aí, ó, Thales. Você estava muito preocupado com a análise. A gente tem a visão aqui de um outro jurista que acha que Alexandre de Moraes está corretíssimo em fazer isso. Quer dizer, ao ver a gravidade ali, Alexandre Tem de um Moraes ponto, convoca. viu, Fala. Fabiola? Só para fazer, para não deixar o professor Mairovich, porque há uma divergência, evidentemente, entre os dois, mas ambos consideram que é preciso sanear o processo, que é preciso ouvir o Mauro Cid. O professor Mairovich também acha isso. Só que a discordância entre ambos é de que o professor Mairovich avalia que não é papel do Alexandre de Moraes fazer isso, que isso teria que ser da iniciativa do Ministério Público Federal e acionando a Polícia Federal. E o ex-ministro José Eduardo Cardoso avalia que o Alexandre de Moraes pode fazer, convocar o Mauro Cid e destacar ali um dos seus juízes auxiliares vinculados ao seu gabinete para ouvi-lo. Mas ambos avaliam, pelo que entendi, pelo que depreendi das declarações dos dois, ambos avaliam que é preciso ouvir o Mauro Cid para, enfim, higienizar essa cena, né? Ver o que é que está acontecendo. E O aí perigo tem. é que Hum. essa divergência crie uma confusão no inquérito e no processo, melando a história toda. Esse é o grande perigo. E aí, se há um Eu não acho propósito. que haja, viu, Thales? Eu entendo o seu ponto de vista, mas acho que hoje, com o que a gente conhece, evidentemente, eu não vejo esse perigo. Porque perigo haveria, por exemplo, se o advogado estivesse endossando, olha, realmente, meu cliente foi pressionado, mas o próprio advogado está dizendo, olha, eu estive Ele soltou uma nota dizendo que isso é um desabafo, se dissociando desses áudios e dizendo o trabalho da Polícia Federal do Ministério Público e do Supremo Tribunal Federal foram legítimos e tal. Então, o próprio advogado está se dissociando dos áudios, né? Não creio que, Mas o pelo professor prejuízo que. Mairovich levantou a hipótese
de que os advogados dele, de que o Bolsonaro possa pedir a suspeição do Alexandre de Moraes em função disso, em Mas função ele já dessa pediu, confusão. né? Ele E já possa pediu. ter eles estão usando esse argumento. Ó, o Pode ministro Cardoso voltou. Vamos tentar ouvir um pouco mais aqui. Até a gente estava tentando traduzir aqui, ou então entender um pouco mais o que o senhor estava falando. Porque o que o senhor falou é que o Alexandre de Moraes está correto. E ele pode fazer isso sem ser acionado, porque a gente recebeu a informação, né? A Miriam Leitão trouxe essa informação no Globo, dizendo de que o diretor-geral da Polícia Federal fez uma representação ao Supremo Tribunal Federal. Esse é o processo correto, porque o que o professor Mairovitch trouxe aqui, ministro, é de que quem deveria fazer esse chamado de Mauro Cid seria a própria Polícia Federal, e não o Supremo, e não o ministro Alexandre de Moraes, que ele estaria atuando no lugar onde ele não deveria atuar. O senhor discorda disso? E o Ministério Público, né? E o Ministério Público, E o né, Ministério Fabiola? Público, Procurador-Geral. Olha, aí a minha fraterna discordância outra vez do professor Mairovitch. Veja, quem coletou os depoimentos foi a Polícia Federal. Eu não sei se tinha alguém do Ministério Público no depoimento. Há uma acusação frontal em relação a eles. Há uma passagem, inclusive, que ele diz, fala, olha, eu queria falar do encontro do Bolsonaro com o ministro Alexandre, e eles ficaram meio estupefatos. Olha, quem está presidindo esta investigação é o ministro Alexandre de Moraes, na competência do Supremo Tribunal Federal, por força das situações normativas que ensejaram a instauração desse inquérito. Então, me parece que é o Alexandre de Moraes, sim, que deveria ter chamado ele e falado, escuta, você foi pressionado? Quem foi que lhe pressionou? Quem foi que te intimidou? Quem foi que te suprimiu? Porque não são as próprias pessoas que o ouviram que vão fazer isso. Então, me parece que é uma coisa que passa já para aquela pessoa que conduz o inquérito, que, no caso, é o ministro Alexandre de Moraes. Parece rigorosamente correto, salvo melhor juízo. Então, ele chama isso porque ele precisa sanear essa situação. Parece evidente. Claro, porque se o Cid vem e fala, eu menti no áudio. Por que você mentiu no áudio? Menti no áudio que eu queria proteger minha família, que estava sendo ameaçada, eu queria amenizar a hostilização que estavam sendo vítimas meus familiares, eu próprio. Então, eu transmiti esse áudio para uma pessoa que iria tentar amenizar a situação, mas isso não é verdade. Isso é uma coisa. Claro. Outra coisa é dizer, não, eu digo isso sim. Eu digo isso sim, eu fui intimidado, etc. Perfeito. O seu advogado vai ficar numa situação muito difícil, acho que ele não restará a ele outra situação, não se renunciar, tá claro? E aí a delação tem que ser anulada sim, não as provas. Veja, isso que é curioso. Eu ouvi o Josias falar, e parece correto, ou seja, aquilo que ele produziu de fato será investigado. Se ele produziu provas de corroboração, será investigado, porque cairá. Se ele cairá uma condenação, ele não vai ter mais benefícios nenhum, que foi aquilo que ele negociou. Né? Então, esta situação me parece, evidentemente, uma coisa muito complicada. Ela favorece a quem? Concordo também com o Josias, favorece aos investigados, porque todo tumulto numa investigação ele é bom para quem está já meio de calças curtas sendo pego. Claro? A Polícia Federal ou o Ministério Público, se ele mantiver a posição dele firmemente, terá que se abrir uma apuração para ver que diabo aconteceu. E eu não posso considerar como válida essa delação, em momento algum. Agora, de uma forma ou de outra, se cair a delação, ele perde todas as vantagens. Mas, se ficar caracterizado alguma má-fé dele, ou seja, que ele estava tentando criar, a mando de alguém, confusão no inquérito, bom, aí pode se configurar novamente a prisão E preventiva eu dele. pergunto ao senhor, e se ficar caracterizado que há uma manipulação do Bolsonaro com essas gravações, ou seja, na tentativa de interferir na investigação? Se houver, de quem quer que seja, a tentativa de interferir na investigação, configura caso de prisão preventiva. Isso é fato. Então, se é de Bolsonaro, se é de um filho, se é de um amigo, se é de um parente, isso configura. Então, vamos imaginar que Cid fala, eu fui ameaçado, fui obrigado a fazer isso, e quem ameaçou foi fulano. Esse fulano pode ser preso preventivamente a critério e avaliação do ministro Alexandre de Moraes. Tá? Então, ou seja, nós não sabemos, nesse momento, não dá para saber qual vai ser o posicionamento do Cid. Vamos pensar do ponto de vista lógico. Alternativa A,
ele fala, o áudio é verdadeiro, eu fui pressionado sim. Ok, o que tem que ser feito? Caiu a delação premiada, efetivamente, ele não haveria razão para ser preso novamente, se for verdadeiro o que ele está dizendo, e as provas que ele juntou, ou a fala dele, terão que ser investigadas pela Polícia Federal, sim. Não perdem validade os elementos probatórios de investigação que ele trouxe. Essa é a alternativa 1. Alternativa 2, ele vem e fala, eu menti no áudio. Eu menti no áudio, eu queria poupar minha família, eles estavam sofrendo ameaças de morte, mas o senhor foi orientado por alguém a fazer isso? Não, não fui orientado por ninguém, não fui. Não fui orientado, foi uma coisa minha, eu passei por um amigo, era uma conversa reservada e foi divulgada, lamentavelmente. Tá? O que eu tenho, então, disso? Pode ser mantida a delação, tá certo? E aí desacredita os áudios. Terceira alternativa, ele fala, eu fui ameaçado para fazer isso. Bom, aí quem ameaçou pode tomar uma prisão preventiva. Ô, ministro, nesse ponto, muito interessante, obrigada pela sua análise aqui, muito clara. Nesse ponto dessa acusação, por exemplo, vamos supor que essa primeira opção aí que o senhor falou seja a verdadeira. Ele dizendo que foi pressionado pela Polícia Federal. Para quem ele deveria fazer essa denúncia? É para o próprio Alexandre de Moraes, então? É lá no Supremo Tribunal Federal? Ele vai reclamar da atuação da Polícia Federal para quem, ministro? Qual é o caminho da defesa de Mauro Cid, se essa for a opção verdadeira? Se a pressão tivesse vindo do ministro Alexandre de Moraes, ele não poderia reclamar para o ministro Alexandre. Então, aí fica uma incógnita. Ele talvez tivesse que se dirigir ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Ao CNJ, não. Conselho Nacional de Justiça, não, porque o Supremo não responde para o Conselho Nacional de Justiça. Então, eu acho que o único caminho que resta, uma hipótese que nunca se viu antes, teria que ser o presidente do Supremo Tribunal Federal, a meu ver. Tá? Mas se a reclamação como me parece, dos áudios da Polícia Federal, daqueles que coletaram os depoimentos, especialmente o último depoimento, e ele diz que iam só ratificar a tese deles, etc, etc, etc. Então, aí, neste caso, a reclamação teria que ser dirigida, sim, ao ministro Alexandre de Moraes. O que chama a atenção é o advogado César Bittencourt não ter endossado o teor dos áudios. Claro, ou seja, o César Bittencourt, ele faz, pelo que vi, uma ponderação em que ele diz um desabafo, etc. e tal, mas não fala que houve indução nesse aspecto. Se Cid mantiver a posição, né? Se Cid mantiver a posição de que foi pressionado... Ministro, é legal que o senhor ressaltou aqui, quem está chegando conosco agora na audiência, que eu já li no começo do programa isso, mas é muito interessante, o senhor lembrou aqui a fala da defesa de Mauro Cid, porque a gente ouviu esses áudios de Mauro Cid, o que ele disse, por exemplo, interlocutores disseram ao portal Metrópole que Mauro Cid ontem à noite teria falado a pessoas próximas de que era só um desabafo e que ele nem lembrava com quem ele estava falando. Essa é a versão de interlocutores a um portal. Não foi o Mauro Cid que falou isso diretamente para alguém. Mas o que vale aqui é a nota oficial dos advogados de Mauro Cid, assinada aqui por todos os advogados. O que essa nota diz? Que na avaliação deles ali é algo que parece clandestino, que eu nem sei o que ele quer dizer com isso. Referidos áudios divulgados pela revista Veja, ao que parecem clandestinos, não passam de um desabafo que relata o difícil momento e angústia pessoal, familiar e profissional pelos quais está passando, advindos da investigação e dos efeitos que ela produz, né, perante a sociedade, familiares e colegas. Mas, essa parte é muito importante, mas que, de forma alguma, comprometem a lisura, a seriedade e a correção dos termos de sua colaboração premiada, firmada perante a autoridade policial, na presença de seus defensores, constituídos e devidamente homologada pelo Supremo Tribunal Federal, nos estritos termos da legalidade. Dá para entender, então, ministro Cardoso, que essa nota da defesa de Mauro Cid nega o que está dito nesses áudios? Olha, está implícito, a meu ver, que sim. Se ele reconhece a lisura, tá, dos depoimentos e da delação, ele está negando que houve coação ou houve indução indevida. Então, a defesa, me parece que está fazendo uma nota que se relaciona com o comentário
ou que parte da mesma premissa do comentário que foi divulgado aí, de que ele fala, foi um desabafo, etc. Claro que se Mauro Cid disser, não, eu fui pressionado, sim, vai cair a delação, e a defesa fica numa situação difícil. Eu acho que os advogados dificilmente continuarão a patrocinar Mauro Cid. Ou seja, quando a defesa... Foi não. Deixa só ele Não, eu concluir queria só fazer essa, um... o Josias. É Não, vai lá. interessante isso que ele está falando, só para a gente ter a fala completa. Termina só, ministro. É só um finalzinho. Na verdade, a defesa, implicitamente, ou até quase explicitamente, está endossando efetivamente a lisura da delação e dos depoimentos prestados. Né? Se Mauro Cid disser, não, eu fui induzido, os advogados não têm mais condições de manter uma relação com ele. Não é? Acho eu, do ponto de vista daquilo que a gente conhece da advocacia, da ética profissional. Por outro lado, né, se ele disser, foi um desabafo, sim, se der uma versão que mantenha a delação pode ficar intocada, não é? Então, tudo isso agora, por isso que eu acho, o ministro Alexandre Moraes agiu corretamente, tem que chamar a pessoa para esclarecer. O que é isso aqui? O que aconteceu? Eu queria, O que houve? queria pedir ao senhor que fizesse um exercício. O senhor mesmo falou aqui que o César Bittencourt, que é o advogado do Mauro Cid, é respeitado, um profissional respeitado, Muito. e ele seria um advogado de meia tigela se o que está insinuado nos autos, pressão da Polícia Federal para contar inverdades, um comportamento inadequado do ministro Alexandre de Moraes, se isso tudo tivesse ocorrendo, ele seria um advogado de meia tigela se ele não denunciasse, se não protegesse o seu cliente, né? O que eu lhe pergunto é, objetivamente, neste cenário que nós estamos observando, um delator que vai para cá, vai para lá, presta os depoimentos, aí aparece um áudio em que ele questiona os depoimentos que ele mesmo prestou. O senhor, como advogado, já renunciaria à causa? Isto não se tornou um caso irremediável? O advogado já não está fazendo o papel de bobo a essa altura? Eu acho que não, viu, José? Por o seguinte, nem sempre a gente sabe medir o porquê as pessoas fazem as coisas, não é? As pessoas são fragilizadas. Você imagine uma pessoa do meio militar, em que militares não delatam, que passa a se dispor contra todas as pessoas do seu entorno, contra as pessoas que defendem o presidente que ele defendia, etc, etc. Essa pessoa deve estar submetida à pressão, ele e seus familiares, né, nas redes, na vida, etc. Então, às vezes, as pessoas, para conseguir lidar com o problema, fazem coisas insensatas. Talvez ele nunca pensasse que esses áudios fossem ser divulgados. Para quem que ele mandou esses áudios? Eu não sei. Mas é alguém que seguramente queria botar a lenha na fogueira da situação, porque isso não percorreu outros canais que não fosse de uma grande revista da imprensa, ou seja, alguém quis botar fogo na história. Ou seja, será que ele foi traído na sua confiança? Bom, mas então ele estava falando a verdade? Será que estava falando a verdade? Será que ele não estava querendo falar com amigos, dizendo, olha, por favor, eu fui pressionado, eu não queria delatar, eu fui obrigado, eu que me ferrei e tal? Pode ser isso. Então, o advogado ele não pode tratar o cliente como um deus ou como um semideus. Ele é um ser humano submetido a fragilidades. Agora, se ele falar que realmente aquilo é verdade, o advogado dificilmente poderá continuar representando. Outra dúvida que eu tenho, ministro, nós tivemos casos recentes aí de anulação de sentenças, agora estão anulando até as multas que empresas que confessaram os seus crimes de corrupção estão agora reivindicando a anulação de multas, algumas até já foram anuladas. O que eu lhe pergunto é, neste caso específico, interessa ao Bolsonaro, aos seus cúmplices, causar um tumulto nesse inquérito, algo que permita reduzir todos os crimes a um debate sobre tecnicalidades processuais, né? O que eu lhe pergunto é, no estágio em que nos encontramos, que há uma diferença entre isso que nós estamos assistindo agora e a Vaza Jato, né? A Vaza Jato veio depois das sentenças proferidas. Agora nós estamos no curso do inquérito. Mas existe o risco de o Bolsonaro e a sua defesa encontrarem nisso que está acontecendo agora matéria-prima para questionar futuras sentenças ou não? Ainda não chegamos a esse risco, não estamos correndo esse risco.
Eu acho que ainda não estamos correndo esse risco no seguinte aspecto, nós estamos numa fase de produção probatória. Se eventualmente se provar alguma parcialidade da investigação a partir da fala do Chocídio ou de outros elementos que ele reúna, eu posso ter uma situação específica afetada neste inquérito e obrigar uma nova coleta de provas nesta fase. Ou seja, é uma situação diferente de uma sentença já dada, porque aí se anula. Porque, veja, eu tenho uma anulação que vai voltar do início. Aqui, neste caso, eu tenho uma delação atingida e eventuais outras situações que efetivamente possam ser comprovadas pelo senhor Mauro Cid, que eu até duvido que comprove, porque acho que todas as cautelas foram tomadas nesse caso e o próprio advogado dele não endossa efetivamente o que foi dito. Mas caso provado que houve uma pressão indevida, etc., essa colheita de provas seria indevida, mas os fatos permanecem rígidos para serem investigados, né? Então, ou seja, você pode até substituir quem está investigando, você pode até fazer situações das mais diversas, se provado for. Agora, a mera acusação de suspeição, isso não induz a absolutamente nada. Aliás, é pacífica a doutrina em dizer que aquele que induz a suspeição daquele que é o juiz ou o investigador não merece crédito. Então, tudo depende agora do comportamento do Chocídio, o que ele vai falar, o que ele vai dizer em relação aos fatos. Aliás, eu até queria aproveitar, vamos colocar novamente o áudio do Mauro Cid. Daqui a pouquinho ele vai se reunir lá com o juiz do gabinete de Alexandre de Moraes. Eu queria agora focar um pouco, ministro Cardoso, na crítica e na acusação que ele faz, e aí esse áudio, se for a voz dele mesmo, ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que ele diz: o Alexandre de Moraes é a lei. Vamos até ouvir novamente esses áudios de Mauro Cid que foram conseguidos aqui pelo UOL. Eles precisam de liberdade de ação. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam: mas a sua colaboração está muito boa. Você vai ser... Tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim: só essa brincadeira são 30 anos para você. Eu vou dizer, pelo que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar, e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. Isso daí, o que pode ser entendido, hein, ministro Cardoso? O que ele fala especificamente sobre Alexandre de Moraes, falando que Alexandre de Moraes é a lei, que ele prende, ele solta, com acusação, sem acusação. Isso pode ser uma acusação contra Alexandre de Moraes? Ele pode se prejudicar, Mauro Cid, por essas declarações? Veja, não é um fato que ele diz, é um juízo de valor, né? Ele está valorando uma situação e valorando em estrita consonância daquilo que tem sido os argumentos dos que defendem Jair Bolsonaro e dizem que Jair Bolsonaro é inocente. Aliás, não é de hoje. Jair Bolsonaro, o tempo inteiro, ainda presidente da República, criticava o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, dizendo algo muito parecido com o que Cid está dizendo agora. Isso é um juízo de valor. Ele não está dizendo: olha, Alexandre de Moraes, a tal hora, tal dia, fez tal coisa. Não, ele acha a lei, pelo que eles me perguntaram, fica evidente que ele já tem uma tese, etc. É exatamente o discurso dos defensores de Jair Bolsonaro. Por isso que eu não sei exatamente o que o move, não é? Ou seja, o que o está movendo nesse momento. Ele vai ter que esclarecer. Ele está querendo aplacar a ira dos adeptos de Jair Bolsonaro em relação à sua delação. Ele está... em síntese, o que é isto? Não é? Eu acho que somente a fala dele é que vai poder esclarecer esse fato. Especialmente depois que o seu advogado disse que a apuração estava rigorosamente correta. E não é um advogado qualquer, como disse o Josias. Agora... O César Bittencourt é um professor com vários livros escritos, tem um nome e uma biografia a zelar. Interessante. Ô, ministro, uma questão que até o Thales trouxe sobre como Bolsonaro pode reagir. Eu vou até abrir aqui a Fábio Van Garten nas redes sociais.
Ele disse, até a forma como ele reagiu, vou aqui para Fábio Van Gatten, aqui no nosso telão, só quero abrir aqui o Fábio Van Gatten para que eu possa ler aqui, é esse aqui do Fábio Van Gatten. Ele dizendo que desde a publicação da matéria sobre o potencial jogo duplo, ele disse que o telefone dele está recebendo mais... Ele falou assim, fui surpreendido e ainda não tenho opinião formada, nem juízo de valor diante de tantas possibilidades que podem ter ocorrido. O que eu quero lhe perguntar aqui sobre a fala de Fábio Van Gatten, que faz parte da defesa de Bolsonaro, ele atua também entre os advogados de Bolsonaro, é que ele diz que, de todo modo, a defesa do presidente tomará as devidas providências ao longo do dia. O que a defesa de Bolsonaro tem a ver com esses áudios vazados? O que a defesa de Bolsonaro pode fazer em relação a tudo isso, ô ministro Cardoso? Olha, eu acho que aí é uma afirmação que tem uma natureza jurídico-política, vamos dizer o seguinte, uma estratégia, é um discurso político embasado de jurídico. O que ele pode fazer? Ele vai dizer que o Alexandre de Moraes está suspeito, olha aí a fala são nos áudios, ele vai dizer que o inquérito todo é nulo, que é uma perseguição, vai fazer alguma petição dizendo isso. No fundo, é uma estratégia jurídica política de alguém que está muito acuado pelos fatos e que efetivamente é muito beneficiado por esse tumulto. Ou seja, qualquer coisa que tumultue a marcha dessa investigação ou que busque descredibilizá-la, favorece a defesa de Jair Bolsonaro e Jair Bolsonaro, porque a situação dele é bastante delicada nessa investigação. Então, o que ele vai fazer? Ele vai se aproveitar de instrumental jurídico, vai fazer petições, vai fazer impetrar habeas corpus, sei lá o que ele vai fazer, justamente para notabilizar uma hipotética parcialidade na condução do inquérito que efetivamente procura mascarar a verdade de todos os fatos que estão colocados. É uma estratégia jurídico-política, digamos assim, da defesa, e acho que nesse tipo de situação se adequa aos interesses de Jair Bolsonaro por completo. Ministro, com a sua experiência e diante disso que está aí, o senhor diria que o Bolsonaro ou algum bolsonarista é suspeito de ter feito e vazado essa gravação? Olha, Thales, eu tomo muito cuidado antes de fazer pré-julgamentos, tá certo? Eu prefiro as provas às convicções, né? Fazendo aquela leitura eu estou da falando vida. suspeito Porém, apenas. Eu acho que, evidentemente, quem vazou esta gravação tinha alguma finalidade. Eu não consigo ver outra finalidade que não seja tumultuar o inquérito. Aliás, a natureza do discurso feita pelo Cid é com um interlocutor que claramente viria com bons ouvidos, ou ouviria com bons ouvidos a sua fala, me parece claro. Ele não está falando com alguém que estaria rechaçando aquele ponto de vista. Então, ele está falando com alguém, possivelmente, que aquela fala seria música para os seus ouvidos. Disto decorre uma situação em que há uma possibilidade, uma suspeita, uma tese, de que a pessoa que vazou isto para a Veja pretendia, obviamente, estar ajudando Jair Bolsonaro ou outros investigados que ali estão colocados. Me parece uma suspeita natural. Nós não podemos cravar, porque não sabemos quem é, nós não podemos afirmar, mas que, se não é vero, é bene trovato. Eu queria agradecer imensamente, ministro, a sua presença aqui, foi extremamente didático. É claro, como a gente sabe, o direito não é uma matemática, então a gente tem aí as divergências entre juristas, e é muito interessante a gente ouvir cada ponto de vista, para que a gente também possa ter os nossos conhecimentos, né? E a nossa opinião, mas aí que tá, é uma opinião que não é dentro do meio jurídico. Mas é muito interessante, eu acho que isso é muito valioso para a nossa audiência. Muito, muito obrigada e até a próxima. Obrigado, Fabíola. Obrigado, Josias.